Boa noite, amados irmãos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Toda honra, toda glória sejam dadas ao nosso Deus. Essa noite, como todo primeiro domingo, nós temos a oportunidade de participar da mesa do Senhor. E a exemplo do culto da nossa manhã, eu convido aos irmãos presentes que abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Isaías, capítulo de número 53. Esse capítulo que ele é tradicional, né? Faço isso quase toda ceia, e é um momento de troca, de substituição, onde Jesus troca de vida com a gente, para que a gente possa, ou que possamos estar aqui, usar da salvação, participar da mesa do Senhor, poder nutrir a esperança, a expectativa de uma vida eterna com o Senhor nos céus. Jesus então assumiu o nosso pecado, nossas dores, nossas falhas, nossas iniquidades, para que a gente pudesse, vamos dizer assim, numa troca de camisa, vestir a camisa da paz, do perdão, do amor e da salvação. Então a importância desse texto, que é uma profecia acerca do sofrimento vicário do Senhor, ele é de grande valia quando nós participamos da ceia. Por mais que a gente repita por diversas vezes, mas para a gente entender que a razão de estarmos aqui é Jesus Cristo, o nosso Salvador, E hoje o foco é esse, enaltecer a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim diz o texto, versículo 1, a partir do versículo 1 do capítulo 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Aí vem o processo de sofrimento. Moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou feridas, ou chagas, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com um rico esteve em sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor, veja, amados, plano e propósito de Deus, foi da vontade de Deus. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte.
foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Louvado seja o nome do Senhor, né? Pela palavra que se cumpriu, o que nós lemos aqui, se cumpriu, quase 800 anos depois, veio a se cumprir, com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e todo o processo que Ele passou, para que eu e você tivéssemos a nossa salvação, que possamos rasgar o nosso coração, nos desprender, né, de todas as coisas, dos acontecimentos do dia de hoje, para nos dedicarmos por inteiro àquele que se entregou por inteiro por mim e por você. Amém? Coloque a sua Bíblia no banco, vamos orar. Oh, aleluia. Deus e Pai, primeiramente, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação sejam dadas a Ti. Obrigado, Senhor Deus, pela rica oportunidade de estar na sua casa. A despeito do dia de hoje, um dia atípico, um dia, ó Deus, que envolve sentimentos, decisões, que nesse momento o nosso coração se volte todo para o culto a Ti, para a adoração ao Teu santo nome, para bendizer e engrandecer a Tua presença, até porque, por causa de tudo aquilo que nós lemos hoje aqui, nesse instante, nós somos os escolhidos, ou seja, nós somos os verdadeiros eleitos, não eleitos para um tempo, nós somos eleitos para uma eternidade no céu, com o Senhor, onde o Senhor reina, aleluia, onde, ó Deus, veremos a Ti face a face, a exemplo dos discípulos, mas veremos o Senhor glorificado, e isso deve estar como chama presente em nosso coração. Hoje nós vamos falar da mesa, participar da mesa é nutrir essa esperança, expectativa, porque Jesus disse: faça isso em minha memória, até que o dia que eu volte para buscar a minha igreja, onde não será mais necessário tomar do pão e beber do cálice, porque estaremos intimamente em comunhão nos céus com o Senhor. Então, Deus, muito obrigado, e que assim cada coração, cada mente, ó Deus, se volte para o trono da sua glória. Deus, nós somos gratos porque Tu abre essas portas e nos permite estar neste lugar de culto, de adoração, para rendermos a Ti o louvor e honra ao Teu santo nome. Prepara-se o nosso coração para ouvirmos a Tua palavra e nos levarmos ao ápice, ao momento final, que é participarmos da Sua santa ceia, e assim sermos edificados e fortalecidos. É que eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor, né? Então, meus irmãos, rasgue o seu coração e se desprenda na presença do nosso Deus. Deixar que o pessoal do Ministério do Louvor conduzir esse momento em adoração ao Senhor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei, e ele voltará para governar as nações. A terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que ruja o leão, e que a terra estremeça diante de Ti, Deus, da Tua majestade. Majestade de Jesus. Nós vamos cantar mais uma vez lá em cima. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei, e ele voltará, e ele voltará para governar as nações.
diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ele é o descendente de Davi, o homem mais notável. Que ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Tu és o Rei, o Santo Soberano, o Majestoso, o Príncipe da Paz. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Oh, Jesus lindo, grande. Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Majestoso Rei, o único digno de ser adorado. Jesus, o nome que está acima de todo nome, e reinará, e reina para sempre. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Jesus, te amamos, Deus. Tu reinas neste lugar e sobre as nossas vidas. Reina, Deus, reina. Que o Senhor seja adorado para sempre. Lindo Jesus, seja adorado. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar louvando a Jesus, dizendo: ó, quão lindo esse nome é. Se você conhece essa canção, feche seus olhos, erga sua voz e cante a Ele. Cante a Ele que Ele é o invencível, o inigualável, que Ele é o único digno, que tem o nome
Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vives. O que Ele é? És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinar. Só Deus, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome. Você pode dizer mais uma vez: a morte venceu, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia. Ele ressuscitou, agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive. Oh, Jesus, tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. E a Ele que nós exaltamos, o Jesus que vive e reina para todo sempre, o que está vivo, o que está vivo. Jesus, obrigada, que o nosso coração se encha de gratidão nesse dia e todos os dias de nossas vidas, pelo sacrifício que tu fizeste na cruz para nos salvar. Que o nosso coração te renda exaltação e adoração, gratidão por tudo que fizeste, porque tu és o único, era para nós estar lá, mas o Senhor trocou de lugar conosco, nos amou com um amor incondicional, com um amor incomparável, com um amor imensurável.
nos comprou e pagou um alto preço. Um preço que nenhum de nós poderíamos pagar. Mas Jesus, o Santo e Todo-Poderoso, fez isso por mim e por você. Por amor. Por amor. Você é importante para Jesus. Ele pagou um alto preço por você. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós não merecemos tão grande amor. Obrigada, Jesus. Te amamos, Deus, e é isso que queremos dizer agora. Essa outra canção nós vamos dizer isso. Vamos iniciar dizendo: te amo, Deus. Se você não conhece essa canção, seja a oportunidade de nós aprendermos juntos. Mas se você conhece, cante conosco. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Você conhece esse refrão? Vamos cantar juntos? És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá, me seguirá.
Rendemos louvores a Ti, Senhor. Somos gratos pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela Sua misericórdia. Por isso declaramos que Tu és o Todo-Poderoso, inigualável. Nada se compara à Sua graça, à Sua bondade, o Seu amor por nós. E por isso nossos lábios declaram, ó Deus, a Sua glória, a Sua majestade. Por isso te louvamos, e que o Senhor receba a adoração, os cânticos que entoamos aqui, retratando quem de fato o Senhor é. O leão da tribo de Judá, raiz de Davi, o que vive e reina para sempre. O Senhor que é bom em todo tempo. A Ti toda honra, toda glória e toda exaltação. Amém e amém. Louvado seja Deus. Compartilhe com seu irmão da presença do Senhor neste momento, abençoando a sua vida, né? Diga, Deus te abençoe, Senhor seja contigo, né? Glória a Deus, aleluia. Amém. Amém. Essa semana, não vou dizer todos, porque não foi possível, né? Mas um bom percentual dos bispos e pastores da Igreja Cristã Nova Vida, em aliança, que estão em aliança, nós nos reunimos num retiro, que foi edificante, fortalecedor, renovador para todos nós, né? Onde ali eu posso ser pastoreado, assim como você está aqui, né, adorando, glorificando lá. Então eu tenho a liberdade de fazer como você, de sentar, né, de poder estar ali, livre de toda a tensão, de estar aqui na responsabilidade de trazer uma palavra. Mas isso não significa que foi fácil essa semana para nós, porque alguns acontecimentos assim de véspera do retiro ocorreram envolvendo familiares e até mesmo alguns bispos e pastores. Nós tivemos 2 bispos ausentes por questões de enfermidade. Quando não foi o bispo, foi a esposa que esteve internada. Na véspera, o irmão do nosso pastor Maico, né, faleceu. O pastor Velázquez até chegou no decorrer do retiro, porque esteve fazendo o sepultamento. Também na véspera, pastor Álvaro de Queimados, surgiu uma questão na sua vista, teve que operar as 2 vistas, assim, com urgência. Então foram situações assim surpreendentes. Pastor pastor John, que seria um dos preletores, a esposa foi internada, o bispo Jorge também teve problema de saúde, mas o Senhor, na sua bondade e graça, nos visitou, nos abençoou, e foi maravilhoso. Nós teríamos no dia de ontem, o sábado, a assinatura das alianças, que é um evento que nós realizamos anualmente com todos os pastores e bispos que estão em aliança. Mas não foi possível devido a esses ocorridos, então nosso bispo optou por adiar e fazer numa outra data. Mas nós que ali estivemos, foi realmente restaurador, edificador, pude receber muito durante esses dias intensos, programação de manhã, à tarde e noite, e eu louvo a Deus, né, por poder fazer parte desse ministério, está sendo ali abençoado. Eu agradeço aos irmãos, os diáconos, que puderam estar também aí durante esses dias, conduzindo, não me substituindo, porque eu não sou o ponto central aqui da igreja, embora estando como pastor na liderança, mas dando continuidade, realizando a obra do Senhor, né? Aliás, depois de 2 domingos, um domingo eu estava viajando, domingo passado eu estive aqui pela manhã, mas à noite atendendo um convite, né, e honrando a um amigo, o pastor Arnaldo, que é da Igreja Pentecostal da Bênção de Deus, que fez 26 anos, e pude participar com eles ali do encerramento da festividade, porque foi durante a semana a festividade, e no domingo pude estar levando a palavra,
tendo um momento de comunhão ali com o pastor Maxwell, o pastor Arnaldo, o pastor Cosme, a missionária Maria Amélia, esposa do saudoso pastor Zezinho, e ali participando desse momento edificante. Trago um abraço ali dos irmãos. Tem muitos amigos que conheci ao longo da minha trajetória e também, né, na vivência, que congregam ali na Igreja Pentecostal da Bênção de Deus. Então, eu estou aqui retornando esse domingo à noite para participar com vocês aqui do culto e grato a Deus pela sua bondade e a sua misericórdia. Próximo domingo vai ser um domingo missionário. Por quê? Pela manhã, nós vamos estar recebendo mais uma vez o missionário Fernando. O missionário Fernando já teve 2 ocasiões aqui conosco. Ele tem se empenhado, né, para retornar e ficar assim de uma forma com que ele possa alcançar o seu visto e atuar como missionário na Índia, lugar onde ele já esteve. Mas teve esse período da pandemia que acabou interferindo um pouco, né, todo o percurso e as questões para que ele pudesse estar recebendo a condição de lá ficar, que na verdade ele tem que ir com o objetivo de um trabalho. Se for como um missionário, esquece, ele nem entra. Mas ele vai estar aqui conosco, os irmãos já tiveram a oportunidade, alguns, de conhecer pela manhã. E à noite, um outro pastor, que é daqui do Brasil, mas está em missões, atualmente assumindo a Igreja Nova Vida em Portugal. Então, o pastor Gonçalves vai estar aqui conosco, o pastor da Igreja Nova Vida em Portugal, está de férias durante esse período no Brasil, veio participar conosco do retiro, né, e está com a família, e montou uma agenda, e ele vai estar de manhã lá em Miguel Pereira e à noite aqui conosco no próximo domingo. Então, um domingo missionário, de homens que têm essa veia missionária, que têm deixado o conforto da sua terra, da sua comodidade, né? Estou falando assim de pastorear a sua igreja. Pastor Gonçalves eu conheço há muitos anos, né, até porque somos colegas de ministério, tem uma igreja grande na Baixada, mas abriu mão de tudo isso para ir para Portugal. E você vai ter a oportunidade de conhecê-lo no próximo domingo à noite. Então, pela manhã, missionário Fernando, à noite, o pastor Gonçalves, da ICNV de Portugal, no nosso domingo missionário. Então, vai ser uma bênção que você possa estar presente para assim participar, tá bom? Um outro aviso com respeito à Escola Bíblica Infantil, dia 12 de outubro é Dia das Crianças, mas a programação, por questão de agenda, nós vamos estar fazendo no dia 15, no sábado, uma programação específica para as crianças da Escola Bíblica Infantil, ou seja, membros da igreja. E teremos ali uma programação durante quase todo o dia, acho que vai ser de 10 até 4 horas da tarde. A igreja assumiu todo o compromisso no que se diz respeito à locação do espaço, que vai ser no Espaço Caqui, aqui perto da fábrica de arame. Então a igreja pagou o local, vai estar também fornecendo o almoço e também a locação dos brinquedos, para que possa ter ali a opção num dia para criança, Dia das Crianças. Então nós vamos ter também uma programação onde tenha um momento de lazer. As crianças até 4 anos precisam da companhia do responsável. As outras de 5 até 12 anos, que é a idade da Escola Bíblica Infantil, esses podem, alguns, terem deixado lá com os pais e pegar no final do dia. Então, nós estaremos nos responsabilizando pelo local, como eu disse, pela refeição e também pela locação do brinquedo. No final do dia, eles vão fazer um lanche comunitário. Ou seja, assim como às vezes ele vai para a escola, leva a merenda, só que no final do dia vão dividir, vão partilhar lá. Mas se você quiser, como eu disse, a igreja tem pago o restante de todas as coisas, mas se você quiser dar uma oferta para que a gente possa oferecer algo mais, um doce, sei lá, ou mais um brinquedo, você procure a coordenação da Escola Bíblica Infantil, tá bom? Vai ser de um grado, bem-vindo a sua contribuição para nós celebrarmos o Dia das Crianças, que vai ser no dia 15 de outubro, no sábado, no Espaço Caqui, ok? Muito bem, esses são os nossos avisos. Vamos louvar a Deus com as primícias de nossa renda, louvando ao Senhor com aquilo que lhe é devido, mantendo assim a fidelidade no dízimo e nas ofertas. Se você trouxe de casa o seu envelope,
a sua oferta e desejar trazer aqui à frente, você fique à vontade. Este é o momento de nós servirmos ao Senhor também com as primícias de nossa renda. Segure a sua oferta. O primeiro domingo é um domingo que marca uma semana de doação, levando em conta o que Cristo fez, se entregou por inteiro. Eu agradeço por aqueles que podem trazer a campanha do quilo, que tem sido de grande importância para abençoar e suprir a necessidade de alguns irmãos. Agradeço pela oferta missionária. E como eu tenho relatado aqui, esses dias eu estava conversando com o pastor Danilo, ele está muito feliz, vai inaugurar a igreja no dia 12, vai ser um feriado, né, na Taquara. É uma localidade na Taquara. É um trabalho que houve envolvimento, desprendimento de vários pastores. Pastor Irã, como é um pastor quase MacGyver, ele sabe fazer um monte de coisa, então ele foi lá fazer a parte do rebaixamento, da estrutura, colocar um blindex na frente, e outros irmãos doaram as cadeiras. Nós fomos responsáveis, a nossa igreja, através da sua oferta, da sua contribuição, né, compramos os ventiladores para o local. Ele pôde ganhar também um violão do pastor da Igreja Nova Vida de Caxias, o outro deu um data show, e assim estamos iniciando ali um trabalho na Taquara, através do pastor Danilo. Isso é fruto também da sua oferta. O centro social que está sendo construído lá em Paracambi, apesar de ser responsabilidade da igreja de Paracambi, mas nós também temos contribuído e abençoado. Então, hoje é um culto onde temos a nossa oferta missionária. Embora o domingo missionário vai ser no próximo, em virtude desses amigos que vamos estar recebendo aqui, o missionário Fernando e o pastor Gonçalves, mas a partir de hoje você pode abrir o seu coração e demonstrar a sua generosidade com a obra. Vamos orar? Deus e Pai, é com alegria que nós separamos dízimo e oferta, porque a Tua palavra diz: servir ao Senhor com alegria, sem peso, sem qualquer constrangimento, temor, ou até mesmo qualquer outro tipo de motivação de querer receber algo em troca, de fazer uma barganha, mas é sim uma expressão de gratidão. Reconhecemos que o que temos, o que recebemos vem do Senhor. Tu és o provedor de nossas vidas. Não podemos pagar por aquilo que recebemos. O Senhor nos deu gratuitamente. O Senhor não nos exigiu nenhum preço. A única coisa que o Senhor exige de nós, quando Jesus disse: filho meu, dai-me o teu coração. E quando nós entregamos o coração, estamos dispostos a consagrar, como às vezes também cantamos: consagro todo o meu ser a Ti, inclui também a nossa vida financeira, expressando uma gratidão pelo reconhecimento da ação do Jeová Jireh, o Deus da provisão, e assim podendo contribuir, seja na igreja local, seja na obra missionária, na abertura de igrejas, seja no centro social, seja na assistência aos irmãos que precisam. Então, Deus, muito obrigado. E por isso eu oro entregando essa noite o dízimo, as ofertas, as entradas que chegam na sua casa. E agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Enquanto os irmãos vão recolhendo as ofertas, aproveitando então o espaço do tempo, o Grupo Esperança de Asaf, 12º aniversário, é isso mesmo? Rapaz, que benção, hein? Participei do primeiro. Vai estar também no dia 15 de outubro, à noite, 18h30. Vai ser um dia bastante intenso, que eu vou estar lá junto com as crianças, né? Sendo criança também, embora os meus são tudo barbudo, né? Um de 27, 25, mas eu vou estar lá com as crianças, participando, e à noite também aqui junto com os irmãos, né? Está confirmado o pastor Edi? Pastor Edi, que vai ser o pregador. Pastor Edi é pastor de uma das igrejas em Queimados, né? Em Queimados nós temos várias igrejas de Nova Vida, e o nome lá ainda não guardei, aquele Valderiano, não sei o nome direito ali, Valder Rosa, que bom que, né, militar roda tudo, né? Valder Rosa, né? Então, pastor Edi, que por muito tempo esteve com o pastor Álvaro, que eu citei agora há pouco, que teve uma necessidade de fazer uma cirurgia com urgência, ele que vai ser o
o pregador no dia 15 de outubro, 12º aniversário da igreja, ou melhor, do Grupo Esperança de Asaf. Mazinho convida aí os irmãos. Se você gosta de um pagode, né? Porque o músico, a característica do grupo é essa, né? Um pagode, louvando ao Senhor, para Gold, para Deus, amém? Muito bem, irmãos, hoje pela manhã, aliás, muitos dos irmãos que não estão aqui à noite, foi até uma orientação minha, deixei eles bem à vontade, porque em virtude das eleições, eu encontrei com alguns amigos pastores à tarde, quando eu fui votar, e muitos deles não fizeram o culto da manhã e optaram apenas pelo culto da noite. Como eu estava fora no retiro, no domingo passado eu não estive aqui à noite, apenas pela manhã, e eu acabei nem pensando nisso, mas de certa forma foi até bom, nós tivemos um bom número, né? Boa parte, bem mais do que nós temos aqui agora pela noite, estiveram aqui hoje pela manhã, e eu pensando naqueles que estariam trabalhando, e até mesmo para que os que tiveram cedo tivessem a oportunidade e liberdade de irem votar com calma, eu disse que estaria trazendo a mesma palavra que eu trouxe hoje pela manhã. Mas quem desejasse voltar, teve algum corajoso? Quem esteve aqui hoje pela manhã? Teve alguém? Oxa, pode manter, que bom, obrigado pela coragem de vocês em assistir, né, a mensagem, a mesma palavra que você ouviu pela manhã. Mas eu conversava com o irmão José Valdomiro, o vô do Zé Cláudio, hoje cedo, antes do culto, e ele falando exatamente dessa questão da palavra. Eu conheci um pastor, Edson Velasco, ele esteve numa ocasião, nós ainda estávamos em meio cadê o irmão da obra, tá? César, é Taipá que fala lá quando sustenta, irmão César, é Taipá que sustenta a laje lá? Isso, então, Edson Velasco, ele esteve numa ocasião lá em Paracambi, a gente ainda estava dessa forma, o pastor Antônio quis logo ir lá fazer o culto, onde nós estamos hoje, lá na rua Américo Rodrigues Ferreira, e esse pastor, amados irmãos, a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, se você falasse assim, ó, fala o que está escrito lá em Números 15, versículo tanto, ele, sabia. Então, assim, é algo sobrenatural, né? Mas, ainda com todo esse conhecimento, essa capacidade de memorizar e guardar tudo, né? Ele continuava lendo a Bíblia, né? Porque ali, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é essa fonte inesgotável. Ela sempre traz algo novo, restaurador para as nossas vidas. E eu estava orando aqui com os irmãos do louvor, apesar de ter pregado essa mensagem hoje pela manhã, mas eu chego aqui à noite com a mesma atenção. Aliás, o desafio é maior ainda, porque no mesmo dia, né, pregar, eu sei que é diferente, o professor está acostumado a dar a mesma matéria de química, de matemática, de português, de biologia, geografia, às vezes, por diversas vezes no dia, se ele então... Como a tarefa de professor é assim, ele tem que trabalhar em 2, 3 escolas, né, Fabiano? Eu estou vendo muito o André lá fazendo isso. O André está trabalhando hoje em 3 lugares. Tem dia que eu chego, não, meu filho, vai de carro porque não vai dar. Ele vem aqui para Aquarela, vai lá para Criança Feliz, depois vai para a Seropédica, então é assim a vida do professor. Mas, com todo o respeito e a dedicação do professor, eu não consigo ter essa mesma... tranquilidade, mesmo que seja no mesmo dia para pregar a mesma palavra, continuo tenso na dependência, na necessidade do Espírito Santo. Então eu falei para os irmãos, aqueles que estiveram aqui, olha, quem quiser voltar, tudo bem, as portas estão abertas, vamos adorar, glorificar o Senhor, mas dei a liberdade para que ficasse em casa, e que bom que você está aqui, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, no livro de Efésios, a carta do apóstolo Paulo, aos Efésios, no capítulo de número 6. Fortaleça-se no Senhor. Eu anunciei, com antecedência, o título dessa mensagem nos grupos de WhatsApp. E antes de nós participarmos da mesa do Senhor, eu quero deixar essa reflexão para nós. Uma palavra de cuidado, mas ao mesmo tempo de alerta. Irmão Marquinho, bom te ver. Deus abençoe, seja bem-vindo. Como está a família? Tudo bem? Que bom. Aliás, alguém que esteja nos visitando hoje aqui, estou vendo ali o Ulisses, esposa,
Não, a Letícia é da igreja, Jorginho. Apresenta ela, apresenta agora aí, Jorginho, Letícia, da igreja. Amém. Isso. Mas é assim mesmo, Jorginho, a gente vai se conhecendo aos poucos, viu? Todos já abriram Efésios 6? Somente o versículo de número 10. Diz assim: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Podemos ler juntos, ainda que a sua, talvez, referência bíblica seja de uma outra versão, tem atualizada, tem NVI, mas vamos lá. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Abençoa-nos, ó Deus, na meditação da tua palavra. Como, ó Deus, partilhei com os irmãos, mesmo tendo pregado hoje pela manhã, ó Deus, o respeito, o temor, o desafio para mim é o mesmo, porque sei das minhas limitações. E sei que nesse momento envolve o espiritual. Então não é apenas a questão de falar aqui de um conhecimento bíblico. É de uma ministração que para nós é viva. A tua palavra, as escrituras dizem, a tua palavra é viva e eficaz. Então não é apenas conhecer, é um envolvimento, é um impacto, é o resultado que ela nos traz. E eu te peço essa noite que traga resultados ao nosso coração, nos confronte, nos restaure, nos alerte, nos avive, Senhor. Mesmo os irmãos que estiveram hoje aqui pela manhã e vieram também à noite, que da mesma forma como foram edificados pela manhã, que sejam edificados agora, assim também eu peço para todos nós que abrimos as Sagradas Escrituras. E contamos assim com a tua presença no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. Aleluia. A título de introdução, né, para não ficar aqui só com um versículo solto, embora é nele que nós vamos estar meditando e pautando a nossa mensagem de hoje, mas permita-me rapidamente falar um pouco e deixar aqui alguns detalhes acerca dessa carta, que, por exemplo, é conhecida pela grandeza da sua revelação, ela é conhecida e assim chamada por muitos como Santa das cartas, de todas as cartas. O apóstolo Paulo, quando escreve uma outra carta, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 2, ele menciona que foi arrebatado ao terceiro céus. Muitos estudiosos, né, comentaristas da palavra de Deus, diz que o que ele ali viu, o que ali ele aprendeu, ele então escreveu nessa carta à igreja de Éfeso. Como no capítulo 3, ele vai mencionar o mistério que estava oculto antes da fundação do mundo. É maravilhosa essa carta, reveladora. Vale a pena fazer, e eu assim espero fazer um dia, a exemplo do que eu tenho feito com as epístolas, as cartas de João, como já fiz anteriormente com as duas primeiras epístolas de Pedro, trazer uma mensagem expositiva, falando quase que versículo por versículo, pegando parágrafo por parágrafo e pontuando ali a ênfase de cada uma dessas partes desta carta. Mas o que me chama muito a atenção, eu estava dizendo hoje pela manhã com os irmãos, que para eu ter um momento de estudo, de preparo da palavra de Deus, lá em casa tem que ficar um silêncio. Se mexer numa porta eu já fico doido. Não perco mais cabelo porque, né, já não tenho tanto mesmo, então não posso dizer que perco mesmo. Mas para mexer numa janela, numa porta, me incomoda. Tem dia, quando eu estou de folga no meu trabalho, eu venho aqui para a igreja, passo o dia inteiro aqui na igreja, almoço aqui atrás numa pensão que tem, para que eu possa ter toda a questão de tranquilidade. Mas quando eu observo e leio essa carta, que vale a pena você ler e estudá-la, você vai ver que a exemplo de Colossenses e Filipenses, Paulo escreveu essa carta quando ele estava na prisão. Pastor Alain ainda goza de um conforto, né, de uma escrivania, de uma cadeira confortável, com uma água do lado, né, podendo ler à vontade, com calma. O apóstolo estava preso.
E aqui então ele traz, como ele mesmo menciona no capítulo 3, uma revelação tremenda acerca dos planos e do propósito de Deus. Então ele não estava num lugar encantador, ele não estava frente, né, de um jardim maravilhoso, de árvores frutíferas, ele não estava numa ilha diante do mar, ele não estava no meio de uma casa de campo, não, ele estava preso. E é na prisão que ele traz essas revelações tremenda. Mas ainda falando um pouco mais acerca dessa igreja, a primeira referência dela, nós vamos encontrar no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Exatamente uma das suas viagens missionárias, e Lucas, né, que escreveu tanto o terceiro evangelho, como o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai mencionar que chegando em Éfeso, Paulo encontra ali alguns discípulos, aproximadamente 12 homens, que estavam totalmente desencorajados, desanimados. Eles estavam até mesmo frios espiritualmente. Melhor, eles nem sabiam o que era Espírito Santo. Quando Paulo perguntou, eles falaram, nunca ouvi falar do que é Espírito Santo. Aqueles homens que tinham até passado pelas águas, mas eles foram batizados pelo batismo de João Batista, que era um batismo para arrependimento. O que Paulo passou a fazer? Paulo passou então ali a falar-lhe da plenitude do Espírito Santo, orientando também a eles passarem pelas águas, sendo batizados no nome de Jesus. E o grande resultado alcançado. O versículo de número 6 do capítulo 19 de Atos, depois você pode ler em casa, vai dizer assim, que Paulo, impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Tanto falavam em línguas quanto profetizavam. Derramamento do Espírito Santo. Amados, algo que nós precisamos buscar, algo que nós precisamos nutrir, né? Somos uma igreja de linha reformada, mas mantemos a nossa tradição pentecostal. Somos um povo que cremos na continuidade dos dons, do mover do Espírito Santo. Então veja, Paulo encontrou esses dois discípulos lá em Éfeso. Eles estavam tão desencorajados, desanimados, não tinha nem noção do que era o Espírito Santo. Paulo explana a palavra, impõe as mãos, e eles então recebem o Espírito Santo, começam a falar em língua, profetizar, avivamento, o poder de Deus sendo derramado. Essa é a primeira menção acerca da igreja de Éfeso. E nessa carta, Paulo então nos oferece um panorama completo de toda a obra redentora de Deus, antes da criação do mundo até a sua consumação na plenitude de Cristo. Se fôssemos dividir, ela se divide em duas partes. A primeira metade, né, os 3 primeiros capítulos, é teológico. Paulo está falando sobre doutrina. Paulo vai falar sobre essa revelação. Paulo vai falar da condição que nós estávamos, mortos em nossos delitos e pecados, mas pela graça nós somos salvos. Capítulo 2, ele fala sobre isso. A segunda metade, que é do capítulo 4 até o capítulo 6, que nós acabamos de ler aqui, Paulo, então, ele passa a provendo, então, os caminhos para a sua prática. Porque, amados irmãos, diante da grandeza da revelação, daquilo que Deus proporcionou, daquilo que eu e você experimentamos, porque hoje temos conhecimento, até aqui, principalmente, os gentios não tinham noção acerca da revelação do plano, do propósito de Deus, do plano da salvação. Então, diante da imensidão, das maravilhas, da grandeza da revelação de Deus, das bênçãos do Senhor em Cristo Jesus, como a carta aqui é pequena, você pode voltar ao capítulo 1, versículo 3, olha o que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, olha só, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, diante da grandeza dessa visão que lhes foi revelada, a única atitude possível para esses irmãos, e eu digo para nós também, para mim, para você, diante do que ele fez e ainda continua fazendo em nossas vidas, Paulo vai fazer um apelo. Paulo vai dizer como que se estivesse dizendo assim, pelo amor de Deus. Quando então no capítulo 4, versículo 1,
ele então diz: rogo-vos, é um apelo, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. A primeira parte é teológica, falando de doutrina. A segunda parte, Paulo então vai mostrar para eles, vai promover para eles como vocês devem viver. Vocês devem andar de forma digna, né, do chamado. Como vocês foram escolhidos, chamados pelo Senhor. Amados, ande de modo digno da vocação que foste chamado. E aí o texto, ou melhor, o verso que nós lemos, o versículo de número 10, agora entrando aqui então no verso para a nossa reflexão dessa noite, o que temos aqui é um alerta. Paulo está quase agora concluindo a sua carta, depois de tratar de diversos assuntos, e no capítulo 6 ele vai instruindo acerca também do lar, do relacionamento conjugal, de filhos, do relacionamento também entre patrão e servo. E aí, então, ao concluir a sua carta, ele vai deixar aqui um alerta. Ele vai chamar a atenção, porque, não obstante as maravilhas das grandezas ou das grandes bênçãos de Cristo derramada em nossa vida, o fato de termos a revelação maravilhosa de Deus, isso não elimina de nossas vidas a batalha diária. Aí ele vai falar aqui de uma questão de guerra espiritual. Ao concluir a sua carta, ele então vai mostrar que Satanás continua sendo Satanás, diabo continua diabo. E o versículo 11 ele vai falar sobre as ciladas do diabo. Não obstante as grandes bênçãos do Senhor que recebemos em Cristo Jesus, isso não elimina de nós a luta diária. O opositor continua sendo opositor. O versículo 12 vai dizer de principados, potestade, a coalizão do mal. Unidos, principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Tudo ali a serviço de Satanás para nos tentar, para impedir a nossa caminhada e a nossa jornada. Aliás, na realidade da batalha espiritual, nós podemos aqui enxergar claramente a harmonia entre a graça divina e a responsabilidade humana, o que deve a mim e a você. Em última análise, aquilo que Cristo fez na cruz. Quero apontar para aqui, porque hoje nós estaremos aqui repetindo para não esquecer, lembrando do sacrifício, lembrando do preço que foi pago, reportando o que Isaías escreveu no capítulo 53, naquele processo de substituição, onde ele trocou a vida. Ele levou as nossas iniquidades, levou o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, as nossas dores, os nossos pecados, foi sobre ele, para que eu e você fôssemos absolvidos, tivéssemos a paz, ter a liberdade de estar aqui, para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, em última análise, a grande batalha é ganha por meio da crucificação e da ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo, numa outra carta que ele escreve, como por exemplo a Romanos, carta aos Romanos no capítulo 5, ele vai então ali falar, daquilo que foi consequência por causa do primeiro homem, que é Adão, e o resultado da decisão daquilo que fez Jesus por nós. Porque se pelo primeiro homem veio o pecado, e todos nós somos pecadores, se pelo ato de um, pela ofensa de um, veio o juízo de Deus sobre todos nós, aí Paulo vai dizer assim, por meio de um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. E ele continua dizendo, se pela desobediência de um veio o pecado, as consequências do pecado, aí ele vai dizer, pela obediência de um só homem, a saber, Jesus Cristo, por intermédio de Cristo, muitos se tornarão justos. Como eu e você somos justificados, mediante a fé em Jesus Cristo. Numa outra carta também paulina, ele vai dizer na sua carta, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, uma exaltação, um momento de gratidão, reconhecendo essa magnitude das bênçãos do Senhor. Ele diz assim, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio
de Cristo Jesus. Por isso, em Cristo, igreja, nós somos mais que vencedores. Por isso, o próprio Jesus, nos escritos ali do 4º evangelho, que é de João, capítulo 15, quando ele então vai usando uma figura, né, de uma árvore, ele vai fazendo uma analogia, uma figura de linguagem, ele diz, eu sou a videira verdadeira, e lá no versículo 5 ele vai dizer assim, olha, sem mim nada podeis fazer. Então, em última análise, né, a grande batalha, ela é ganha, por meio da crucificação, da ressurreição de Cristo. Paulo vai falar aqui nessa carta aos Efésios, e por isso vale a pena depois de você ler com detalhe, com calma, você vai falar de conquistas, que hoje nós já podemos experimentar, é lógico que virá o momento da plenitude, né, que então receberemos de forma plena na glória do Senhor, mas hoje já experimentamos as bênçãos eternas do Senhor. Mas apesar de tudo isso, como eu disse, né, na realidade da batalha espiritual, nós vemos de forma muito clara essa harmonia entre a graça divina e a responsabilidade humana. Apesar da grandeza, da revelação, do plano, da salvação, porém, como eu disse pela manhã, todavia, entretanto, as batalhas durante a vida aqui na terra continuarão. Por isso, igreja, por isso, irmão, por isso, cada um de nós, crentes em Jesus Cristo, deve fortalecer-se no Senhor. Como diz o versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestivos. Ele vai dizer a seguir a falar da armadura, revestivo de toda a armadura de Deus, ou seja, é sua a responsabilidade de buscar para si mesmo esse poder, é sua a responsabilidade. Não obstante a grandeza da revelação, da glória de Deus, daquilo que em última análise nós já conseguimos e está conquistado, mas a luta continua. Ele fala de um opositor, ele fala que a nossa guerra, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Os desafios diários continuam, e como vencer esses desafios diários? Aí a responsabilidade minha e sua de buscar para si mesmo esse poder, fortalecendo-se no Senhor. A palavra fortalecer, ela significa reunir forças para o conflito. O cristão não pode lutar sozinho contra os poderes sobrenaturais. Nós precisamos estar fortalecido na força, no poder do Senhor. Por isso, né, que confiar na força do Senhor, não na nossa força, não apenas no conhecimento, que é importante conhecer, não apenas no meu tempo que eu tenho de igreja, seja 10, 20, 30 anos, não pelo fato de eu ser batizado, ou até mesmo batizado no Espírito Santo, é preciso fortalecer no Senhor, e esse é um dever diário, de uma busca constante pelo Senhor, pela busca da presença do Senhor. Paulo fez essa oração mostrando que não é o nosso poder, não é o suficiente. O capítulo 1, versículo 18. Paulo então ali como uma oração, ele vai dizendo assim, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Aí o versículo 19, onde eu quero chegar, a qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. É esse poder que nós precisamos. E é Ele que faz a diferença. Isso é buscado. Eu e você não podemos nos acomodar, estagnar. O diabo não brinca de ser diabo. Ele é diabo todo dia. E ele vai nos tentar até o dia que Cristo nos chamar, ou o dia que Cristo voltar para buscar a sua igreja. Os dias são difíceis, amados. O apóstolo vai alertar em outras cartas que os dias são maus. E aí a necessidade desse revestimento de poder. E aí a gente tem que balancear também, né? Assim como é importante a
teologia, o conhecimento, o estudo acerca da revelação do Senhor, para entendermos. Paulo vai falar aqui sobre, né, a revelação da graça. Ele vai dizer que é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Ele fala sobre todas essas grandezas daquilo que está sendo mostrado a cada um de nós, mas é necessário um exercício diário de dependência do Senhor, de leitura da sua palavra, de oração e de busca ao Espírito Santo de Deus, de buscarmos ao Senhor. Porque Paulo fala desse alerta de fortalecer-se no Senhor, na força do seu poder, de revestir-se com a armadura que fala, logo o primeiro utensílio da armadura fala sobre verdade. O crente tem que ser verdadeiro em tudo. Fala de justiça. Nós precisamos agir com justiça. Um dos outros utensílios vai falar sobre paz. Eu falava na consagração ontem aqui pela manhã, e até o vídeo que eu disponibilizei para os irmãos no grupo de WhatsApp, falando da responsabilidade da igreja nesses dias tensos, de conflito. Aqui oramos ontem, assim eu creio que em diversos lugares, orando pelo pleito, orando pelo dia de hoje, para que não houvesse uma rivalidade ao ponto de ter inimizade, rompimento no meio das famílias. Colegas de trabalho não se falam, vizinhos não se falam, familiares não se falam, por causa desse clima tenso que foi gerado. E nós precisamos voltar às Escrituras para saber qual é o nosso papel. E eu vinha para cá, eu falava com os irmãos, com uma mensagem toda pronta, mostrei o esboço, mas olha, eu falei, irmão, por causa de uma situação em 5 minutos, ontem é que eu me atrasei, eu cheguei às 7h05, a consagração começa às 7 horas. E eu tinha acordado bem cedo, porque a Rosilene estava tomando um medicamento, 6 horas ela tinha que tomar um remédio, dei um remédio para ela. E eu gosto de repassar a minha reflexão, mesmo hoje à tarde, quando já tinha pregado de manhã, voltei de novo a ler Efésios, voltei a ver o meu esboço novamente. Porém, quando eu estava saindo, né, da minha sala para me dirigir a um quarto que fica do lado na área externa para calçar o meu tênis, veio Mateus 5:9, falando dos pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E aquilo dali me incomodou. Aí eu volto, né, de novo para a minha Bíblia, que eu tinha deixado em cima de uma mesa que fica do lado de fora. Eu falei, não, eu quero ouvir mais um pouquinho disso, e o Senhor me deixou numa situação conflitosa. Os conflitos de um pastor, de um pregador, até que então eu lembro da passagem de Romanos, mas não sabia de fato aonde estava. Aí então eu tive que parar para procurar, olhar a Bíblia. Então Romanos 12:8, falando, se possível, que depender de vós, tenha paz com todos os homens. O crente, ele se veste de verdade, de justiça. O crente, ele é um pacificador, porque nós servimos ao príncipe da paz, nós promovemos a paz, o evangelho da paz. Então, dentro dos utensílios aqui das armaduras, vai falando sobre esses tópicos, vai falar sobre fé. O justo viverá pela fé, não apenas pelas circunstâncias, nós não podemos ser guiados por vista. O justo vive pela fé, Abacuque falou isso. Não, os apóstolos reiterou essa parte. Hebreus vai falar sobre o que é fé, certeza de coisas que se espera, convicções de fatos que não se vê. Mas eu tenho certeza, isso é fé. Então são instrumentos importantes na vida do cristão. E a fé, principalmente, ela vem por intermédio de quê, irmãos? Por que vem a fé? Por meio de quê? A fé vem por ouvir, e ouvir quem? A pregação da palavra de Deus. É isso que traz fé, isso é que nos nutre, que nos fortalece para vencermos os dias maus. Paulo fala sobre isso. Aí a importância da oração, quando então no versículo 18 do mesmo capítulo 6, quando então ele vai concluindo esse alerta, essa advertência, aí ele vai então dizer assim, mesmo depois de ter tomado toda a armadura, ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Uma sequência de todos aqui. Aqui fala sobre variedade, súplicas,
né? Oração, mas é oração e súplica, há diferença. Na oração intercessória, a oração também tem ações de graça. Então ele vai falando de uma variedade. E ele vai falar aqui acerca, né, sobre quantas vezes, em todo o tempo, a variedade, todos os tipos de oração, a sua qualidade, com toda a perseverança. E por quem? Por todos. Nós devemos orar por todos. Esse é o papel nosso. Além do papel que nós temos como cidadão, e hoje você exerceu o seu papel quanto cidadão, dentro das suas escolhas, dentro daquilo que você entende que é o importante, mas quanto igreja, independente de quem ganhe, é nosso dever, como Paulo diz, orai pelas autoridades. 1 Timóteo capítulo 2. Nós devemos orar pela nação. Mas a pergunta que me vem é esta, eu falava com os irmãos hoje pela manhã, quem vai fazer essa oração? É a igreja, somos nós. Mas quem está orando? Está fortalecido? Como está a sua vida? Talvez o que eu falei aqui hoje, você já tenha conhecimento suficiente sobre a revelação da grandeza de Deus, daquilo que alcançamos em Cristo Jesus nas regiões celestiais, Paulo vai dizer aqui. Mas ele chama a atenção, ele alerta para uma vida contínua de dependência, de busca do poder do Senhor. É preciso fortalecer-se no Senhor. É preciso que nós estejamos enganjados para a missão do reino de Deus, com o mesmo afinco, né, com a mesma disposição, empenho, que estamos em diversas situações. Aliás, a palavra diz para buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Mesmo diante da sua responsabilidade como um trabalhador, seja num trabalho secular, seja o trabalho doméstico, que é mais trabalho ainda, trabalha-se muito mais, independente do seu ofício, da sua profissão, independente da sua escolha, mas a verdade que precisamos ter em nosso coração, será que eu tenho me empenhado a tal ponto de realmente me dedicar, a exemplo de tantas pessoas que se dedicaram de forma, né, tão aberta e desprendida para, por exemplo, esse momento eleitoral? Se for ver o histórico de muitos irmãos nas suas redes sociais, nos últimos tempos, ele falou mais de política do que da própria palavra de Deus. Não há problema você falar, você ter a sua escolha, mas faça um balanço da sua vida. Se não for a questão política do seu trabalho, que é importante você ser reconhecido, porque lá também você está dando um testemunho, né, da pessoa que você é, de um cristão, e nós precisamos, assim como Jesus disse, assim brilha a vossa luz diante de quem? Dos homens, no mundo, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas aquele que é salvo manifesta as boas obras, porque a boa árvore ela produz bons frutos, e assim nós vamos testemunhar. Mas a questão é, será que nós dedicamos, estamos enganjados na missão do reino de Deus? Você está enganjado na missão do reino de Deus, que é muito mais do que eu vir aqui no domingo de Santa Ceia participar daquilo que nós vamos participar alguns minutos. É muito mais do que eu entregar, né, a minha fidelidade nos dízimos da oferta, que é de grande importância, que é uma testificação da minha fidelidade ao Senhor, mas é estar enganjado no reino de Deus, na missão do reino. Somente os fortalecidos assim vivem. Somente os fortalecidos oram com toda a súplica. Somente os fortalecidos oram em todo o tempo. Somente os fortalecidos oram por todos. Então, antes de orar pelos outros, é preciso que eu e você possamos refletir acerca da nossa vida e assim sermos fortalecidos na força do seu poder, para que, através de nós, depois de nós recebermos o impacto, através de nós, sejamos então um exemplo para este mundo, um exemplo para essa nação. Um exemplo na nossa família, no nosso lar, na nossa casa, um exemplo para a nossa circunvizinhança, um exemplo no nosso local de trabalho, como filhos de Deus. Que sejamos visitados pela presença do Senhor, a exemplo da primeira visita do apóstolo Paulo em Éfeso. Uma igreja que, amados, Paulo teve um trabalho tremendo ali, para a evangelização desse povo. Porque você chegar num local onde o pessoal se sente na crista da onda,
né? Vai eu aqui com esses ditados, né? Se sente lá, né, num outro patamar, numa outra situação, porque Éfeso era uma cidade muito conhecida, aonde tinha o templo de Diana, ali a deusa, a sétima maravilha do mundo, estava lá, em Éfeso. Uma cidade portuária, de grande movimentação financeira. Todas essas coisas faziam com que aquela localidade, com que aquela cidade fosse uma cidade rica, uma cidade poderosa. Os melhores centros de educação, as formações políticas, estavam lá em Éfeso. Então um povo abastado, um povo que tinha tudo para se orgulhar. Mas Paulo vai dizer, fortaleça-se na força do poder do Senhor, não dessas coisas. Não é isso que tem que fazer diferença na nossa vida. Ainda que tudo esteja bem, e provavelmente estava tudo bem, uma cidade envolvida com misticismo. Depois você lendo o capítulo 19 de Atos, nessa visita que ele teve ali, e orou por esses 12 discípulos que estavam desencorajados, impondo-lhes as mãos, eles recebendo o Espírito Santo. Mais tarde você então vai ver que outros irmãos, quando ouviram o Evangelho, eles foram queimando. Eles tinham, né, esses livros de magia, porque eles acreditavam em todas essas coisas. E eles foram lá voluntariamente entregando tudo aquilo que eles então viviam presos, porque aceitaram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja, né, ela tem uma outra citação em Apocalipse, que ela é conhecida como uma igreja que valoriza a ortodoxia, o conhecimento da palavra. É lógico que com o passar dos anos, aí é uma outra mensagem, né? Jesus então, que é o que inspira João a falar às 7 igrejas, o anjo da igreja, ele vai dizer, o que tenho contra ti é que abandonaste o primeiro amor. Mas no que se diz respeito à doutrina, conhecimento, Éfeso tinha uma paixão. Mas é necessário que essa busca seja diária, constante, pelo poder do Espírito Santo. Porque não é a glória da 7ª maravilha do mundo. Eu dizia aos irmãos hoje aqui, né? Se fôssemos tratar no que diz respeito ao nosso cenário aqui do Sudeste, que é o centro das atenções, Rio de Janeiro, Cristo Redentor, braços abertos, 7ª maravilha do mundo. São Paulo, né, o estado com maior poder econômico, né, ali gira em torno do estado de São Paulo toda a riqueza das grandes empresas. Minas Gerais também tem dentro dos seus minérios, e há uma tradição no que diz respeito à questão política. E Éfeso tinha tudo isso, só naquela cidade. Algo que era glorioso, mas Paulo traz uma glória maior, porque mais importante para nós é a glória do Cordeiro de Deus, do Príncipe da Paz. Ele é glorioso, Ele é poderoso, é nele que nós precisamos nos apegar e buscarmos a cada dia. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, para resistir os dias maus. As grandes bênçãos, as maravilhas que são reveladas, não obstante toda essa glória, não elimina a batalha diária, que vamos continuar combatendo o bom combate. Que o Senhor nos fortaleça. Que a glória de Deus seja sobre nós, esteja sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. E que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Nós vamos participar da mesa neste momento. E vamos nos apegar àquele que é o maravilhoso, o conselheiro, o príncipe da paz. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Meditando naquilo que você tem ouvido essa noite, como está o seu coração? Como vai a sua força? É algo que nos provoca a pensar. É uma palavra provocativa. E é bom quando a gente é confrontado, provocado pela palavra de Deus.
E ao ser provocado essa noite, qual a resposta que tu tem a dar? A vida que nós vivemos, ela diz de fato como nós estamos no que se diz respeito a uma vida fortalecida. Mas hoje, ao se aproximar do altar, antes de você tomar os elementos, cabe esse momento de reflexão. E essa palavra jamais tem a intenção de te distanciar. Ela te confronta, mas te confronta para te chamar para perto. Ela te confronta para te chamar para dentro. Ela te confronta para te chamar para a vida que Cristo tem para você. Porque esse é o bem que Ele tem escolhido para nós. Esses são os propósitos. Nós cantamos isso aqui também essa noite. Para que você seja fortalecido na força, no poder do Senhor, da grandeza desse Deus, para nós resistirmos. Igreja, não pense você que a igreja não será perseguida. Independente, a gente pode dar um tempo, mas as escrituras vão se cumprir. Mas que eu e você possamos estar tão revestidos desse poder, para que possamos agir como Paulo, que estava numa prisão, e ele escreve coisas gloriosas. Isso não é se deixar, isso é melhor dizendo, é não se deixar levar pelas circunstâncias. É não viver guiado por vista, mas é ser guiado por Cristo. Ele escreve dizendo, sou um prisioneiro, coitadinho. Não, ele escreve, sou um prisioneiro do Senhor. Eu estou a serviço do meu Deus. O evangelho não pode ser algemado. Eu estou aqui como prisioneiro de Cristo, por causa da minha fé em Cristo, mas o evangelho do Senhor está sendo pregado, está sendo propagado. Para isso eu e você fomos chamados. Por isso ele disse, andai de modo digno da vocação que foste chamado. Temos responsabilidades dentro das mais diversas profissões e deveres que temos no nosso dia a dia, mas o maior chamado que eu e você temos é para ser um servo autêntico do Senhor, cidadão dos céus, cidadão do reino de Deus, sal da terra, luz neste mundo. Para isso o Senhor te chamou, para cumprir essa missão. Você está de fato enganjado na missão do reino de Deus, com todo o ímpeto, com toda a sua força, de toda a sua alma. Amarás a Deus de todo o vosso coração. O grande mandamento, assim Jesus disse, com toda a sua alma, com toda a sua força. Como que está? Fazendo um balanço essa noite, um termômetro, um diagnóstico da sua vida perante as sagradas escrituras e essa verdade que nos é chegada essa noite. Ao ser confrontado, como eu disse, não para te distanciar, mas antes de participar da mesa, pense sobre isso, medite sobre isso, e que a exemplo daqueles 12 discípulos, que quando Paulo fala-lhes acerca da plenitude do Espírito Santo, orienta eles a serem batizados em nome de Jesus, e quando impõe as mãos, o Espírito Santo desce sobre eles. Que essa noite, ao se render à palavra do Senhor, eu oro pela sua vida, para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você seja encharcado pelo Espírito Santo, inundado pelo Espírito Santo. E exemplo daqueles 12 discípulos que foram ali encharcados ao ponto de falar em línguas, de começar a profetizar. Meu irmão, que você seja tão cheio do Espírito Santo, que os dons se manifestem na sua vida, que você seja avivado, que a plenitude, que a glória de Deus venha sobre a sua vida, que você receba a plenitude do Espírito Santo, que os dons que são ali escritos por Paulo em Coríntios sejam manifestos na sua vida, como lhe apraz, para a edificação do corpo, mas que você seja cheio do Espírito Santo, que o Senhor te visite, e assim como recobrou o ânimo, renovou, restaurou a vida daqueles homens, assim seja você fortalecido. E quando você tomar do pão, quando você tomar do cálice, como uma confirmação, uma afirmação dessa aliança no seu coração, assim você seja impactado nessa noite pela presença do Espírito Santo de Deus, que está aqui neste lugar.
Vamos orar pelos elementos, Senhor. Tudo se volta para Cristo, a razão do nosso viver, o motivo da nossa adoração e da nossa busca. E aqui nós estamos diante da mesa do Senhor. Não é a mesa da Igreja Cristã Nova Vida, do Bispo Walter, nunca foi do Bispo Roberto Macalister, não é e nunca será do Pastor Alain. É a mesa do Senhor Jesus Cristo, lembrando desse grande mistério que nos foi revelado, da salvação que chegou até nós que estávamos como ovelhas desgarradas, nós, como Paulo diz nessa carta, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas pela graça nós somos salvos. E agora, Senhor Deus, para o fortalecimento, para afirmar essa aliança em nosso coração, eu peço que o Senhor abençoe o pão, símbolo do corpo do Senhor Jesus Cristo, abençoe o cálice, símbolo do sangue do Senhor Jesus Cristo, para a nossa edificação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Podeis receber os elementos. Enquanto você recebe, espere, como diz também Paulo, esperai uns pelos outros. Enquanto isso, vamos louvar ao Senhor, vamos adorar a Deus, como vaso quebrado, que se quebranta diante do Senhor, se rende diante de Deus. Oh, aleluia. Sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido me encontrou. Agora eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, sereis teu vaso para o mundo ver o teu poder, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido me encontrou. Agora eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Alguém porventura foi esquecido dos elementos?
aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome. Bendita a tua presença, Jesus. Obrigado por nos receber na sua mesa. Obrigado porque o Senhor toma o lugar principal. E hoje estamos aqui mais uma vez para fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, dizendo: fazei isso em memória de mim. Na noite que foi traído, Jesus tomou o pão. Erga neste momento o pão. Mais uma vez estaremos orando. Que o Senhor possa nos nutrir, ser fortalecido pelo poder do Senhor. Paulo vai falar nesta carta aos Efésios, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo, que tirou ele do túmulo, esse mesmo poder sobre nós, a tua igreja, sobre a sua vida, sobre a minha vida, meu irmão, para sermos igreja santa, gloriosa, embaixada celestial, mas nutrindo a expectativa e a esperança desse grande encontro com Deus, de uma vida eterna com Ele. Mas estamos aqui ainda nessa terra, diante dos desafios, diante das batalhas diárias, diante da oposição do nosso adversário. Mas essa noite, que ao tomarmos o pão, mais uma vez, como quem declara total dependência, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Jesus fala de estar ligado a Ele, como videira, e nós o ramos para uma vida de frutificação, para uma vida voltada para a missão. Que essa noite, Senhor, o pão que simboliza e representa o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, venha nos nutrir, venha nos alimentar, venha nos fortalecer. Para isso, assim eu oro, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Disse o Senhor aos seus discípulos: tomai e comei. Eu digo à igreja nessa noite: comamos em o nome do Senhor. Podeis comer. Ele é a nossa esperança. Bendito e exaltado seja o teu nome, glorificado seja a tua presença. Oh, aleluia. Se ao comermos do pão, pensando no corpo, somos fortalecidos, nutridos. O sangue que traz a vida nos restaura. E mais uma vez eu menciono Atos 19, versículo 6, quando Paulo impõe as mãos sobre aqueles 12, e eles são cheios do Espírito Santo, e passam a serem usados. Deus chamou para dar frutos, para ser usado, que Ele te restaure, que ao tomar do cálice nessa noite, seja como uma restauração. O vinho na Bíblia simboliza alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Que essa alegria tome o nosso ser, a nossa vida, a sua vida, escolhido de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, seja reavivado, seja renovado, seja restaurado pelo poder do Altíssimo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Como escreveu o apóstolo: tua alma viverá, teu espírito renovará, tudo novo se fará, para uma vida nova de plena alegria no Senhor. Assim eu oro, abençoando o cálice, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todos digam amém. Disse o Senhor aos seus discípulos: eu digo essa noite, nós como corpo de Cristo, igreja santa do Senhor, tomai e bebei em nome do Senhor Jesus Cristo. Podeis beber.
Sublime graça, doce. Você pode ficar de pé. Você pode louvar ao Senhor, agradecer o teu nome. Oh, nós estávamos perdidos, estávamos cegos. E agora podemos enxergar segundo a plenitude da sua glória, da sua graça. Oh, aleluia. Agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa suas mãos em adoração ao Senhor. Eu posso ver seus olhos e agradecer ao Senhor pela sua bondade, pela misericórdia e pelo seu amor, que nos dá a oportunidade de viver uma nova vida. Paulo disse: já não sou eu quem vivo, agora é Cristo que vive em mim. E podemos então receber do Senhor que se entregou por nós. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Bendita a tua presença. Obrigado, a Deus. Obrigado por mais uma vez participarmos da sua mesa. Sempre há algo novo. Sempre há algo novo. Porque tu és uma fonte inesgotável que jorra sobre nós. Que jorra sobre nós. Sobre aqueles que têm sede de Deus, sede da sua presença, sede do seu Espírito. Oh, igreja, oh, irmãos, sejamos fortalecidos na força do seu poder. Bendito e exaltado seja o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Vamos orar pelos pedidos de oração. Há irmãos nossos que têm passado por lutas difíceis, enfermidade. Obrigado, Thay. Momento de apreensão, à espera de um milagre. Vamos continuar orando. Diácono Sebastião, por favor, venha aqui à frente. Eu quero orar. O irmão tem passado um momento difícil na sua família, com seu genro, que já está há dias. O Felipe, internado em São Paulo, esposa da Elânia. Amanhã o Diácono Sebastião deve subir para São Paulo de madrugada, para que a Elânia possa voltar e ter um contato com a filha, com a família. Um momento difícil, meus irmãos. Nós estamos aqui para nos unir em oração e clamar a misericórdia de Deus. Precisamos orar a todo tempo. Estenda suas mãos, Pai amado. Deus, quando nós passamos por certas situações, nós procuramos buscar uma força, resistir para lutar, mas quando temos um dos nossos acometido por uma situação, por uma enfermidade, por uma doença, Senhor Deus, como que aumenta essa aflição? E certamente como pai, não apenas como sogro, porque Tião e Silene têm Felipe como um filho. Então muito mais do que sogro e sogra. E também ver ali a dor da filha, da Elane, os dias de apreensões e angústia. Olhar para Sofia, a saudade, a ausência do pai. Deus, nós estamos aqui quanto igreja. Ó Deus, seja com essa família.
fortalecendo, renovando as forças a cada dia. E seja com Felipe, ó Deus. A nossa oração sempre será pelo milagre, pelo restabelecimento. Essa será sempre a nossa oração. E nós aqui, ao estar tendo o irmão aqui à frente, estamos orando com esse desejo de boas notícias, de uma restauração, de um renovo, de uma cura repleta e completa, para também a salvação se consumando na vida do Felipe, ó Deus. Então ajuda nesses dias difíceis de idas e vindas, de subidas e descidas de serra, nesse translado, ó Pai, que envolve e mexe com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Mas, Senhor Deus, estamos aqui se compadecendo, estamos nos unindo ao nosso irmão, à sua família, nesse momento tão crítico. Se compadeça, Senhor Deus, e pela sua misericórdia e graça, assim como eu oro por cada um desses pedidos de oração que estão aqui nesse cesto, assim como eu oro por você, meu irmão, minha irmã, que tem enfrentado momentos difíceis na sua vida, na sua trajetória, que envolve também a sua família, o seu lar, a sua casa, os seus filhos, o seu esposo. Que o Senhor se compadeça, que o Senhor na sua misericórdia e graça visite e opere um milagre, e restaure, e cure, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, e traga a paz ao seu coração, para a glória de Deus, para o louvor e engrandecimento do nome do Senhor, e para a nossa alegria. Assim eu oro, e desde já agradeço, no nome santo de Jesus. Ainda com as nossas mãos erguidas, Pai, muito obrigado, por mais essa noite, por mais esse momento na Tua casa, na Tua presença. Ajuda-nos a manter em nosso coração a chama da Tua palavra, que não apenas arda, Senhor, mas que o Senhor faça de novo, como nos dias de Pentecoste, que o Senhor avive a Tua igreja, que o Senhor derrame sobre nós o Seu Espírito. Leva-nos agora de regresso ao nosso lar, debaixo das Suas santas e poderosas mãos, e receba o nosso culto como adoração e engrandecimento ao Teu nome. Os reinos se abalam, os homens se confundem, muitos se voltam para príncipes e reis, mas nós nos rendemos ao Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. A nossa esperança está em Ti. Senhor, e que assim possamos permanecer. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Tenha uma boa noite, vá em paz. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Lembrando, próximo domingo, missionário Fernando de manhã, pastor Gonçalves de Portugal à noite. Tenha uma boa semana.